essa família. Irmãos, vamos então à palavra. Marcos, capítulo 9, versículo 33. Marcos, capítulo 9. Versículo 33. Amém? Você achou? E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, e perguntou-lhes. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhe: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas aquele que me enviou. Senhor, eu peço que o Senhor continue falando conosco, Pai. Obrigado. Obrigado por ouvir aqui os testemunhos. Obrigado por poder louvar ao Senhor, ouvir a Tua palavra a todo momento. E agora estamos aqui continuando, Pai, a ouvir a Tua voz. Eu peço que o Senhor venha usar a minha vida. Eu não quero falar nada de mim, do meu pensamento, da minha ideia, Pai. Mas eu peço que o Senhor venha me usar como profeta, Pai. Como instrumento do Senhor. Que essa palavra venha falar comigo, ao meu coração e no coração dos meus irmãos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, hoje nós estamos então no último e 9º episódio da série Igreja, um lugar para conviver. Deus tem falado conosco, Deus tem nos ensinado, Deus tem nos chamado para viver igreja, para testemunhar para o mundo o que é a igreja de Deus. Não é fácil viver em igreja, não é fácil viver no meio de outras pessoas, porém, foi esse lugar aqui que Jesus Cristo criou, foi esse lugar que foi plantado na terra, para anunciar o reino de Deus. Eu fui chamado para viver em igreja, você foi chamado para viver em igreja, e esse é o lugar aonde o mundo vai ser acolhido, vai ser recebido. Esse é o lugar onde as pessoas vão se encontrar com Jesus. E aqui eu quero tirar algumas lições desses relacionamentos vividos em igreja. A partir desse texto, a partir desses versículos, eu quero tirar alguns princípios, algumas verdades que vão nos orientar, algumas verdades que vão nos direcionar. Bom, versículo 33. E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Então eles estavam no caminho de Cafarnaum, estavam ali os discípulos conversando entre eles. Provavelmente Jesus já tinha percebido o que eles estavam discutindo. E Jesus, ele não parou aquela discussão na hora. Jesus, ele não falou: olha, vamos parar aí de conversar, o que está acontecendo com vocês? Não. Jesus, ele só ouviu e deixou a conversa rolar. Provavelmente Jesus queria esperar o momento certo de conversar. Bom, essa é a primeira lição que nós vamos aprender hoje. Igreja é um lugar para conviver. Nessa convivência, nós encontramos discussões. Nessa convivência, nós podemos encontrar alguns desentendimentos. Mas, olha o que Jesus ele faz. Ele espera o momento certo para falar e conversar. Existe um local certo
para conversar as coisas. Existe um momento certo para você falar com alguém. Jesus não chamou a atenção dos discípulos na frente de outras pessoas. Jesus não chamou a atenção deles no meio de todo mundo. Jesus talvez pensou assim: em casa a gente conversa. Quando eu era criança e minha mãe falava isso para mim, a viagem acabou ali, gente. Acabou para mim, porque, meu Deus, o que vai acontecer comigo quando eu chegar em casa? Eu queria chegar em qualquer lugar, menos em casa. Em casa a gente conversa. Deu ruim? Deu ruim. E nós temos que entender que existe lugar para conversar. Existem momentos para conversar. Muitas vezes nós estragamos ambientes porque nós não sabemos o lugar certo de discutir e conversar. Imagina aqui a galera do louvor. Já fui do louvor durante muito tempo, irmão. E aí você está lá tocando, e aí rola lá um desentendimento e tal. Agora imagina só eu: Renato, dá licença, vai, deixa eu sair daqui. E começo: que ambiente eu gerei nesse lugar aqui? Por que não eu espero, eu seguro? Renato, vamos conversar. Então, tá ligado aquele negócio lá? No particular, eu chamei e conversei. Só que muitos de nós estragamos ambientes. Quantos de nós muitas vezes estragamos festas de família, irmão? Tá chegando o Natal lá, tá a família reunida, o tio do pavê tá lá, tá todo mundo lá reunido. E você resolve tirar uma história a limpo naquele momento, naquela situação. Então nós precisamos entender que igreja é um lugar para conviver. Só que existe momento certo e ambiente certo para conversar. E aí Jesus, ele esperou chegar em casa. Em casa a gente conversa. Eu estou ouvindo aí que esses caras estão discutindo, mas eu não vou intervir agora. Eu vou esperar chegar em casa, e em casa a gente conversa. Então, irmão, seja um instrumento de bênção para o ambiente que você está. Não o contrário. Não seja aquele que estraga a festa. Tem pessoas que são, pós-graduadas em estragar festas. Imagina só, aquele dia que a sua esposa arruma a mesa, arruma a casa, deixa tudo perfeito, ela fala: olha, vai ser um almoço especial, uma janta especial. Aí chega você lá, pai, filho, todo ignorante, todo grosso, todo mal educado. Imagina para aquela pessoa que criou uma expectativa de fazer daquele momento o melhor. E você foi aquele que estragou. E tem muitas pessoas que têm costume de fazer isso. Que sabotam, além de se auto-sabotar, além de criar uma autossabotagem, sabota o outro. Quer de alguma forma destruir o ambiente do outro. Bom, número 2. Eles estavam discutindo no caminho. Olha só, irmão. Os discípulos estavam discutindo no caminho. A vida na igreja, ela nos aproxima, irmão. A vida na igreja, ela nos aproxima. Essa proximidade te permite ver o que tem de melhor no outro, mas também te permite ver o quê? O que tem de pior. Porque a igreja, ela te aproxima. O nosso desafio aqui, enquanto igreja, é viver relacionamentos. Não é viver de eventos, é viver de relacionamentos. A gente não quer que todo dia, de segunda a segunda, tenha um evento para você participar. Não. A gente quer que você desenvolva relacionamentos, que você tenha contato com pessoas, que você converse com pessoas. Tem lugares que tem evento o ano todo, mas não tem relacionamento. Porque não são eventos que unem pessoas, irmãos. O evento é aquele aglomerado, vem um monte de gente, a gente se encontra, a gente está aqui, é muito lindo, é muito bonito, tem que ter sim. Só que você não tem um tempo de conversar, de você estar perto, de você visitar e de você conhecer. Então viver em igreja te aproxima. Uma vez uma pessoa que foi da igreja faz muitos anos, né?
ela saiu da igreja porque ela quis, eu encontrei com ela. E aí, como é que você está? Eu perguntei para ela, ela me disse, eu estou muito bem. Eu estou numa igreja que ninguém pergunta nada da minha vida. Senti a indireta, direto ali, né? Eu estou numa igreja que ninguém quer saber de mim. Isso é muito bom. Ninguém pergunta de mim, ninguém quer saber nada de mim. Eu entro lá, assisto o culto e vou embora. Mas por que isso? Porque nós aqui enquanto igreja, nós queremos que você tenha uma vida discipulada. Nós queremos que você aprenda a andar com Jesus. E para você andar com Jesus, eu preciso saber de você. Você precisa de um discipulador, alguém para estar no seu pé, alguém para exigir, para estar perto de você. E essa pessoa não queria. Ela queria ter a vida dela da forma que estava na cabeça dela. Então ela estava no lugar onde ela queria. Uma igreja que você senta lá, assiste o culto e vai embora. Acabou. Ninguém liga para mim, ninguém quer saber de mim, eu não falo da minha vida para ninguém, porque a vida é minha. Só que igreja não é isso, irmão. Igreja é um lugar de prestação de contas. Eu devo prestar contas da minha vida para vocês. E vocês devem prestar a conta da vida de vocês para mim. É um lugar de prestação de contas. É um lugar onde eu tenho que enxergar o outro. Eu tenho que prestar contas da minha vida. Não é um lugar onde tem uma vida oculta, uma vida escondida. Imagina só, você ter que viver escondido, irmão. Pelo amor de Deus, saia dessa. Não, ninguém pode ver o que eu estou fazendo. Por quê? Se ninguém pode ver o que você está fazendo, é porque alguma coisa errada e tem. Alguma coisa errada tem. Tem o Mário Cortella, ele fala assim, a respeito da ética. Se você não puder contar como fez, então não faça. Se você não puder contar como fez, então não faça. E muitas coisas a gente não pode contar. Então se você não pode contar, irmão, cuidado. Cuidado. Cuidado com o seu comportamento, cuidado com a sua atitude. Então igreja é um lugar de aproximação. E aí nós enxergamos o melhor do outro. Mas também nós enxergamos o pior que o outro tem. Bom, quando eu enxergo o melhor do outro, aí tá bem, né, gente? Maravilha. Pô, o cara é muito top, o Luiz, diácono, tá na igreja, gente fina, firmeza. Foi na casa dele esses dias, teve churrasco e tal. Demais, o cara é muito legal. Irmão, é fácil viver assim, né? É fácil viver quando alguém te agrada. É fácil viver enxergando o lado bom do outro. Mas e aí? E quando o Luiz pisar na bola com você? E quando o Luiz mostrar os defeitos que ele tem para você? E aí? Ah, o pastor é legal, é gente fina, tal, beleza. E quando o pastor exigir algo para você? E quando o pastor falar algo que você não concorda? E aí? Como é que vai ser a sua relação com o seu discipulador, com o seu líder? E como vai ser a sua relação com o outro? A nossa proximidade permite ver o pecado do outro, irmão. A nossa proximidade permite ver o pecado do outro irmão. E aí? Como vai ser? Você vai contar para o outro? Ô Wellington, deixa eu te contar algo aqui sobre o Danilo. Você não imagina, vou te contar algo sobre o Danilo. E aí? Como é que eu vou lidar? Nossa, que decepção. Eu esperava isso de todo mundo, menos do Danilo. E aí, irmãos? Como é que nós nos relacionamos diante dos erros e dos pecados dos outros? Parece que muitas vezes nós vamos estabelecer uma relação com o outro a partir daquilo que o outro me oferece e me dá e eu gosto. Agora, se ele é alguém que eu não gosto, se ele faz alguma coisa que eu não gosto, eu cancelo esse cara. Eu não amo. Eu não quero nem perto. E muitas vezes nós estabelecemos uma relação a partir do desempenho. A partir do desempenho. Não, olha, eu tenho que fazer de tudo para o Nicolas ficar na igreja, porque ele é o baterista. Ele é o baterista. O baterista está chegando, gente, coloca o tapete vermelho para ele.
E aí, calma aí. Eu vou me relacionar com alguém a partir do desempenho. Então quer dizer que aquele irmão, ou aquela irmã que é mais simples na igreja, que está ali, todo domingo, sentado, assistindo o culto, não merece a mesma honra, o amor e o cuidado? Ou se um dia ele diz assim: a partir de hoje eu não vou ser mais baterista, eu vou tocar saxofone. Ah, não quero mais saber dele. Vamos jogar o tapete agora para outro baterista. Eu não posso me relacionar com outro a partir do desempenho, irmão. Porque quando ele não ter um bom desempenho para mim, é igual a sua empresa. O que ela vai fazer quando você não está tendo um bom desempenho? Vai embora, meu filho, ó. Já deu o seu tempo. Igreja é um lugar de proximidade. E nessa proximidade nós enxergamos algo bom, coisas boas, mas também coisas ruins. Agora eu pergunto para você, você não precisa me responder, como é que você está lidando quando você enxerga algo negativo no seu irmão? O que bate no seu coração? Qual que é a sua reação? Eu repito aqui aquilo que nós falamos praticamente todos os domingos. O que Jesus viu em você para entregar a sua vida para você? O que você fez para Jesus para Ele entregar a sua vida para você? O que você fez? Nada. Por que você está esperando que o outro faça alguma coisa para você dar alguma coisa para ele? A nossa vida relacional, a referência da nossa vida relacional é a nossa vida com Cristo. Cristo é a nossa referência. Aquilo que Ele faz em mim, eu quero fazer com os outros. Da forma que Ele age na minha vida, eu quero agir com as outras pessoas. E aí, irmão, quem nos uniu foi Jesus. Quem nos tornou irmão foi Jesus. Quem criou a nossa aliança foi Jesus Cristo. E aí, meu filho, vou dizer para você, essa pessoa que está aqui é seu irmão e é sua irmã. Agora se vira para você aguentar. Se vira para você suportar. Se vira para você amar. Porque foi Jesus que colocou ele como seu irmão. E aí vamos recorrer à oração da Madalena. Senhor, me ajuda a suportar esse mala de irmão. Porque ter irmão que é difícil, não é? Mas é assim, meu filho. Ter irmão que é mais fácil para carregar. Ter irmão que você tem que, como eu vou falar para aquele irmão? Tem que ser assim. Ter irmão que você fala na lata, ele já entende na hora. Agora ter irmão não. Ter irmão que é um cristalzinho que falou uma coisa, puf. E aí, mas, olha só, mas é seu irmão. E aí, você vai precisar aprender a lidar com ele da forma que ele é. Então, se nós estamos dispostos, irmãos, a caminhar juntos em família, me responde, você está disposto a caminhar junto em família? Alguns sim, né? Uns 3 estão, né? Você não precisa responder se você não estiver disposto, tá? Mas eu vou perguntar. Você está disposto a caminhar em família? Amém. Deus sabe o seu coração, hein? Deus sabe o seu coração. Então você precisa estar disposto a suportar o outro. Você precisa estar disposto a suportar o outro da forma que ele é. Não estou dizendo para aceitar pecado, para aceitar erro. Não é nada disso, irmão. Mas cada um aqui é de um jeito. Cada um é de uma forma. Bom, então Jesus, ele pergunta, e aí? O que vocês estavam discutindo no caminho? Falem para mim. Fala para mim agora. E aí, o texto diz que eles ficaram em silêncio. Mas é sempre assim, né?
Na hora de fazer o barraco, faz. Mas na hora de resolver a situação, se cala. Se cala. Parece que a gente sabe colocar para fora toda a nossa ira, todo o nosso descontentamento. Mas na hora de fato, de resolver da forma que deve ser resolvida, fecha o coração, fecha a boca e não quer falar com ninguém. Os discípulos a princípio ficaram em silêncio. Por que ficaram em silêncio? Talvez porque estavam com medo de expor a situação. Não, eu não quero que você pense, eu não quero que você descubra o que eu estou pensando. Eu não quero que você perceba que entre nós talvez possa ter um tipo de rivalidade. Eu não quero. Então na hora do caminho eles estavam lá entre eles, discutindo, falando, quem é o maior entre nós? E aí, será que sou eu? Será que é você? Olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Quem será o maior entre nós? E Jesus chamou. Agora é hora de a gente conversar. Primeiro, o que vocês estavam falando? Um olhando para a cara do outro. E nós, muitas vezes, é assim, né, irmãos? A gente fala o tempo todo. A gente destila o tempo todo. Só que na hora de ter hombridade para resolver o que de fato precisa ser resolvido, a gente não resolve. Na hora de falar para a pessoa certa, não fala. Quem poderia resolver aquele esquema todo era Jesus. Jesus era autoridade para resolver. Então eu vou me juntar aqui, ó, eu, Danilo, o Wellington, a Sara e o Nicolas, vou ficar aqui, ó, discutindo, falando. Aí chega o pastor Edinho, e aí, o que está pegando? Não, tá tudo de boa, pastor Edinho. Tranquilo. De boa. Aí o pastor Edinho sai e a gente começa a malhar o irmão. Nos falta coragem. Nos falta hombridade para assumir aquilo que nós pensamos e falamos. Talvez nem assumir o que você pensa, mas assumir o que você fala. Porque diante de você fala de uma forma, mas diante de uma autoridade, você age de uma outra forma. Existe o jeito certo de falar, existe a maneira certa de falar, existe a pessoa certa para falar. E Jesus era a pessoa certa para falar. Existe o momento certo para falar. Existe o local certo para falar. Existe a pessoa certa para falar. Eles estavam em casa para conversar. Eles estavam com Jesus para conversar. E aquele era o momento para falar. Então, pense nisso. Igreja é um lugar para conviver. Mas existem os momentos certos, os locais certos e a pessoa certa para você resolver os seus problemas e os seus pensamentos. Eles estavam discutindo para ver quem era o maior. Enquanto caminhavam, estavam discutindo para ver quem era o maior. Esse ano eu li um livro do Tim Keller. Como sempre, esqueci o nome do livro, né? Lembrei agora. Ego Transformado. Ego Transformado. Como esse livro, ele me ajudou em 2 pontos. E um ponto é em relação a mim, e o outro ponto é em relação comigo e a minha relação com outras pessoas. E como o nosso ego, ele é dolorido. Como o nosso ego, ele é dolorido. Porque o nosso ego, a todo tempo, ele quer chamar a atenção para nós. A todo tempo, o nosso ego quer chamar atenção para nós. A todo momento, o nosso ego, ele quer reconhecimento. A todo momento, o nosso ego, ele quer ser chamado, quer que alguém chame a atenção dele. Não, ele quer ser chamado a atenção. Ele quer que olhem, nós queremos que as pessoas olhem para nós. E aí nas nossas relações de afeto, o nosso ego,
Ele quer tomar o lugar de tudo. O nosso ego quer tomar o lugar de tudo. E nós queremos ser o centro de toda aquela situação. Porque o nosso ego quer ser o maior. O nosso ego quer atenção, a gente quer atenção. O nosso ego quer reconhecimento. A gente quer reconhecimento. O nosso ego quer aceitação. O nosso ego quer afirmação. E aí, alguém chega para você e fala assim: ah, você me feriu. Você feriu os meus sentimentos. Não, irmão. Aquele ego já estava ferido. Você só encostou num ego totalmente dolorido, querendo buscar aceitação, reconhecimento, afirmação. E aí, se você encosta naquele ego não dando o que ele quer, aquele ego sofre, aquele ego se machuca, e o ego fala que foi você que fez aquilo. Foi você. Mas não foi você. Não fui eu. É o ego que está cheio, está explodindo, está tomando conta de tudo, e quer tomar conta de todo espaço. E aí, tudo machuca, tudo fere, tudo é com você. Ah, Deus, por que tudo acontece comigo? Por conta do seu ego. O seu ego está em todos os lugares. O seu ego está em todos os lugares, ele quer tomar o centro de tudo. Por que algumas pessoas dão mais problemas e outras não? Aquele que dá menos problema, ele está num grupo lá, o grupo todo está brigando. E ele está lá, tranquilo. Porque ele está bem com ele mesmo. O ego dele não se fere por qualquer coisa, não. Está todo mundo se matando. Pessoal, o que está acontecendo aí? Você não percebeu? Eu não. Mas você não viu o que ela falou? O que ela falou? Nossa, você é desligado. Não, ele não é desligado. O ego dele não quer tomar conta. Ele é saudável. Ele é saudável. E aí pensa na sua vida, irmão. Pensa nessas relações. Às vezes tudo machuca você, tudo fere você, tudo tem a ver com você. Por quê? Me diga, por quê? O problema é a igreja? É o pastor? Quem é o problema? É isso. Então nós precisamos entender que a nossa vida é assim. Os discípulos estavam discutindo quem era o maior. A gente quer um lugar, o nosso coração quer se apossar de alguma coisa. A gente tem esse sentimento de posse. Não, esse teclado. Eu lembro quando eu era criança, eu não sei a história toda, posso estar errado, mas eu lembro quando eu era criança, teve uma assembleia, na minha época, irmão de criança, o couro comia, viu? Rapaz, eu ficava só na janela vendo. E aí eu lembro que tinha uns irmãos que eles iam sair da igreja, eles eram de louvor lá, uma banda da igreja, e eles queriam levar o instrumento todo da igreja. Não era mais ou menos isso, mãe? Porque eles falavam que era deles, eles estavam tocando, é meu. Então esse teclado aqui é meu e ninguém toca. Ó, essa igreja é minha, irmãos, é brincadeira não. Tem pastor que ele não quer sair da igreja, ele fala que a igreja é dele, o púlpito é dele. O nosso ego, ele é muito grande. Não é a minha igreja. Não, são os meus membros. Não é o meu ministério. Não, são os meus jovens. São as minhas crianças. A minha bateria. Irmão. Isso mesmo, Madalena. O nosso coração, ele vive buscando. E aí por que nós brigamos? Por conta desse ego que quer tomar conta de tudo, quer tomar posse de tudo. Irmãos, peça para Deus curar o seu coração. Peça para Deus queimar os seus pecados. Você vai ver como você vai ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável, uma vida melhor. As suas relações serão mais saudáveis. Peça para Deus curar o seu coração, porque nossos problemas estão dentro de nós, irmãos. Os nossos problemas estão dentro de nós.
Não adianta querer mudar de igreja, não adianta querer mudar de pastor. Sair daqui, você vai levar o problema com você para onde você for. Você que precisa se curar. A igreja não é um lugar de disputa. A igreja não é um lugar de disputa, irmão. Aqui não é, parabéns, nossa, quando eu vou ser promovido a pastor? Quando eu vou ser promovido a diácono? Nossa, parabéns para mim, que agora eu sou líder de alguma coisa. Meu, misericórdia da sua vida, que você vai liderar um ministério, meu filho. Você precisa de oração, de jejum. Você não sabe o que vem pela frente, não fica se iludindo, não. Não cria, não. A gente quer trazer para a igreja os conceitos do mundo, irmãos. Os valores do reino são diferentes. Aqui é outra coisa. Aqui não tem promoção. Aqui não tem hierarquia. Aqui não tem maior. Aqui não tem melhor, irmão. Aqui não tem. Não tem isso. O nosso ego, ele precisa morrer diante de Jesus. E aí Jesus, versículo 35. Assentou-se Jesus e chamou os 12. Jesus chama eles para conversar. Jesus se assenta e fala: agora vamos conversar. Igreja é esse lugar. O lugar de sentar e conversar. Igreja é um lugar de bater papo. Jesus chamou os 12. Galera, senta aqui. Os 12. Vamos sentar e vamos conversar. Jesus ensina que igreja é lugar de particularidade. É lugar de lavar algumas roupas sujas também. É lugar de conversar, de proximidade, é lugar de sentar. A mesa, ela nos propõe isso, irmão. A mesa nos propõe isso. O quanto que nós, igreja, precisamos desfrutar dessas experiências de mesa, de sentar, de tomar um café, de conversar, de convidar alguém para casa. E olha como a mesa é interessante. A gente foi para Ponte Rasa na quinta-feira, e crente é assim, né? Sai, sempre tem que passar um lugar para comer, né? Então a gente passou para comer no Habib's, né? A experiência foi um rolo todo, mas deu certo, né? Um lugar para conviver, né? Beleza. A gente lá na mesa, tal, eu estava mais perto do Davi, da Rebeca e do Danilo, né? Aí o Danilo falou: pastor, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar esse momento aqui. Olha só, mas irmãos, estávamos na mesa, estávamos sentados. A igreja é relacionamento, é isso. É isso. Porque ali a gente está sentado, a gente está conversando, a gente está comendo, a gente está trocando. Igreja não é só esse espaço de auditório. Uma vez eu ouvi, né, um irmão, alguém contando, né, uma historinha. Então o irmão encontra alguém no mercado e fala: irmão, eu sou da sua igreja. Você? Sou eu, olha aqui, ó, atrás. Por que pediu para olhar aqui atrás? Porque ele senta sempre na cadeira de trás, né? E ele só enxerga a nuca do irmão. A relação deles de igreja é isso. É de auditório. Sou eu. Lembrei dessa nuca. Eu vejo todo dia sentado na minha frente. Porque muitos de nós somos assim. A gente vem na igreja e senta no mesmo lugar, né? Ai, se alguém pega o seu lugar, né? Ai daquele que pega o seu lugar. O irmão da frente é o mesmo. Então a igreja é muito mais do que você vir para a igreja e olhar a nuca do irmão. Igreja se expande ao relacionamento. Se expande a esse momento de auditório. Então, você vem para a igreja para adorar a Jesus? Vem, irmãos. Aí tem irmão que fala assim: nossa, o culto não começou ainda. Está atrasado o culto. Vou te contar uma coisa, ó. Fica entre nós. O culto, ele começa quando você entra pelaquela porta ali, ó. Ele começa quando você entra. Porque a galera está conversando. Às vezes o Renato está aqui, ó, eu estou aqui junto com ele. A gente está aqui só olhando, ó, aquela conversa, aquela bagunça toda ali. Irmãos, esse é o culto. O culto já começou. Aí você está bravo com a gente porque não começou ainda. Não, o culto começou.
Talvez não começou que você senta, entra, senta aqui, cruza os braços, fica batendo, olhando no relógio, olhando para o Renato ou para o pastor. Aí para você não começou, irmão. Quando o culto começa? O culto começa quando você entra pelaquela porta. Quando o culto acaba? Quando você sai por aquela porta. O culto para você vai acabar a hora que você for embora. Para alguns o culto acaba muito rápido. Porque acaba o culto, ele quer ir embora, sair correndo. Ele não fala com ninguém. Porque ele tem um monte de coisa para fazer. Ele tem um monte de coisa para fazer em casa. Só que é só ele que tem que fazer. O pastor não tem que fazer as coisas de casa. O irmão da cantina não tem que fazer as coisas de casa. O líder dos jovens tem que ficar aqui, ó, no meio deles aqui. Não tem coisa para fazer em casa, não. Não tem. Agora você tem. Só você tem, né? E aí vai embora correndo. Ah, me sinto tão sozinho da igreja. Ah, ninguém fala comigo na igreja. Ninguém conversa comigo na igreja. Poxa, irmão. Às vezes dá nem tempo. Eu tenho que sair daqui correndo para pegar lá o irmão, que ele já está na escada ali, ó. Ele já está na escada indo embora. Então, igreja, irmão, é um lugar para conviver. O nosso culto... Nós cultuamos todos os dias, mas nosso culto em conjunto é quando nós vamos entrando pela porta e vamos recebendo, vamos conversando e vamos dialogando. Igreja é esse lugar de proximidade, esse lugar de intimidade. Quero aproveitar o culto. Chega um pouquinho mais cedo, chegue 10 minutos. Às vezes o irmão chega aqui, já está no meio da mensagem. E detalhe, irmão, chega no meio da mensagem e está passando do horário, e aí? Mas irmãos, que hora você chegou aqui para o culto? Aí, né? Está passando do horário, mas e o horário que a gente chega? A gente tem que pensar muito nisso. Então, o nosso ego destroça os nossos relacionamentos. Tem muito a ver conosco. Tem muito a ver conosco. E detalhe, irmão, a nossa igreja aqui, a gente não passa muito do horário. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque eu quero que você fique aqui conversando, trocando uma ideia. Eu não quero que você saia correndo, porque para mim o culto não acaba quando eu dou as bênçãos apostólicas. O culto acaba quando você vai embora. Ah, o pastor acaba o culto todo dia, 8h10 no máximo. Mas eu quero que você aproveite aqui. Porque se eu acabar 9 horas, você tem tanta coisa para fazer, né, em casa. E aí você vai me culpar, né, por isso. Então, você consegue ficar aqui? Bom, e aí? Quem é o maior? Quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior? E tomando uma criança, colocou no meio deles, e pegando no braço, disse... Vou ler o 35 primeiro. Assentou-se Jesus, chamou os 12. Se alguém quiser ser o último... se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Ele pega uma criança e coloca no meio deles. Só um minutinho. E aí lá em Mateus 18:4 diz assim: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Vocês estão discutindo quem é o maior? Toma aqui essa criança. Seja como ela. Seja humilde como essa criança. Uma criança que não consegue viver sozinha. Uma criança que depende do outro.
Seja humilde, seja aquele que vem da terra, aquele que vem do chão, aquele que fica no chão. A igreja não é lugar de status. A igreja não é lugar de aplausos, não é lugar de reconhecimento. A igreja é lugar de humildade. A igreja é lugar aonde cada um vem e se torna como uma criança. Alguém que depende e precisa do outro. 37. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Jesus diz para eles, olha só. Vocês estão discutindo para saber quem é o maior. Vocês estão discutindo aí para quem é o maior. Mas preste atenção. Existem pessoas como esta criança que precisa de cuidado. Existem pessoas como essas crianças que precisam de alguém para proteger e cuidar e dar amor a elas. Existem pessoas no mundo como essas crianças que precisam ser recebidas. Enquanto vocês estão discutindo aí quem é o maior, o que é seu, o que é de vocês, lá fora existem pessoas que precisam de amor, de acolhimento. E para isso vocês não discutem. Nós estamos nos discutindo, nós estamos aqui nos reunindo muitas vezes e brigando por posições, por pensamentos, enquanto lá fora existem pessoas precisando conhecer a verdade. Existem pessoas precisando conhecer a Jesus. Quem é o maior no reino de Deus é aquele que se faz servos daqueles pequeninos. É aquele que se entrega por aquele que precisa de cuidado. É aquele que se entrega para servir aquele que precisa de amor. O maior não é aquele que tem status, reconhecimento. Não é aquele que é o primeiro a ser visto. O maior no reino de Deus é aquele que recebe uma criança. É aquele que está pronto a dedicar a sua vida para outra pessoa que precisa de amor e cuidado. Esse é o maior no reino dos céus. A igreja é um lugar onde nós possamos encontrar pessoas que queiram servir outras pessoas. A igreja é um lugar onde nós encontramos pessoas que queiram repartir tudo o que tem com outras pessoas. Igreja é esse lugar, o lugar de dividir o pão, o lugar de repartir, o lugar de entregar. Ao invés de discutir quem é o maior, eu vou olhar à minha volta e perceber quem precisa de mim, quem necessita de mim, aonde eu posso ajudar, aonde eu posso abençoar, aonde eu posso estender a minha mão. Igreja é esse lugar. Jesus te chama, irmão, para viver na comunidade dele. Jesus te chama para viver neste lugar. E eu vou dizer para você, você é uma bênção neste lugar aqui. Cada um aqui é uma bênção nesse lugar. Nunca se sinta menor do que os outros, no sentido, eu não faço nada para a igreja, eu não sou ninguém na igreja. Irmão, a igreja precisa de você. A igreja, ela precisa de você. Você é importante para mim. Você é importante para nós. Você é importante para cada um de nós. A sua vida foi escolhida e separada por Deus para estar aqui. Eu quero que você fique em pé. Quero chamar as irmãs.